Olá, pessoal. Boa tarde, sejam bem-vindos. Essa é a nossa segunda aula do verão 2024 do Prof. Mate, tá? Nessa aula, a gente vai construir a definição de função injetora. A gente já tinha começado na aula anterior. E vamos falar da função bijetora, tá? Então, bom, vamos relembrar aqui a definição. Então, ó, dizemos que uma função f de a em b é uma função injetora, né? Se para todo x1 e x2 que pertence ao conjunto A, x1 diferente de x2 implica que são levados em imagens distintas. Equivalentemente, a gente pode ter uma outra versão que diz o quê? Para todo x1 e x2 que pertence a A, se você tem igualdade de imagem, é porque x1 tem que ser igual a x2, tá? Em outras palavras, a gente pode dizer de modo mais simples, é que o y que pertence à imagem, para todo y que pertence à imagem, existe no máximo, no máximo, um x que pertence a A, tal que y é igual a f de x. Ok? Tá? Então, é essa expressão aqui. Existe no máximo um único x que pertence a A. Tá? Ok? Repara que é y na imagem, não no contradomínio. Estou frisando isso aqui bem. Para todo y na imagem, existe no máximo um único, um x que pertence a A, tal que isso aqui aconteça. Ok? Então vejamos, ó. Tem dois exemplos, uma função linear, uma função injetora. Aqui, a função recíproca também, ó. Um exemplo de R em R, um de R em R, outro de R excluindo zero em R. Tá? A função recíproca é uma função injetora. Tá? Então, a gente pode ver aqui, ó, um eu fiz pela definição da diferença, outro fiz pela definição da igualdade, tá? Duas condições que são importantes. E aquele negócio, o que você consegue fazer pela igualdade, tá? O que você consegue fazer pela igualdade? Se você faz uma prova direta pela igualdade, não é regra geral, tá? Mas pode considerar como fosse uma dica. Se você fosse fazer pela prova, se você quisesse usar outra definição, seria por prova indireta, tá? Se você faz se você tem uma definição que você faz por prova direta, a outra você faz por prova indireta, tá? Então, pensa nisso aí, tá? Mas aqui, como você tem a lei de formação, aí é indiferente, né? Você pode, com a lei de formação, você trabalhar com a lei de formação. Mas é isso que a gente vai ver aqui, tá bom? Então, ó, vejamos, ó. O que que a gente tem, né? O que que a gente espera? Você tem duas funções, você faz a composta, as duas funções atendem uma determinada propriedade, e o que que se espera que aconteça com a composta? Que ela atenda a mesma propriedade, tá? Então, se f, é claro, minha letra aqui tá uma coisa horrível, tá? Mas no futuro eu vou digitar isso aqui. Então, ó, se f de A em B e g de B em C são funções injetoras, então a composta é injetora. Se você olhar na aula anterior, eu falei de sobrejetividade. Ao falar de sobrejetividade, eu usei a composta um diagrama e fui fazendo como fosse uma ponte, né? Para mostrar que a composta era sobrejetora, eu usei primeiro o fato da G ser sobrejetora, depois a F ser sobrejetora. E fui pulando de uma para outra. A ideia para essa situação aqui, a ideia para essa situação é que G bola F seja injetora, é algo parecido, tá? Não no mesma estrutura da escrita do outro, mas no sentido de você usar a composta, as flechas, né? Ou melhor, de A para B, de B para C, como pontes para construir o argumento, tá bom? Então vejamos aqui um exemplo, ó. Suponhamos que f de A em B e g de B em C são funções injetoras. Então, ó, vejamos, fiz um diagrama aqui para auxiliar a nossa visualização, tá? É, o f vai de A em B e o g vai de B em C. A composta, por sua vez, então vai de A em C.
Ok. Queremos provar que a G bola F é injetora. Bom, para provar que é injetora, de fato, né? Para todo x1, vamos trabalhar com a condição de igualdade. Para todo x1, se ocorrer igualdade de uma, né? O que vai acontecer? Eu sei que eu posso aplicar a definição de composta. Eu sei que G bola F de x1 é igual a G bola F de x2. Ok? Isso faz parte da minha hipótese. E eu tenho que, minha demonstração, ela está concluída quando a gente demonstra que x1 é igual a x2. Então, como é que eu vou fazer isso? Bom, primeira coisa, eu vou aplicar a definição eu ia falar sobre aditividade. Eu vou aplicar a definição de composta. Ao aplicar a definição de composta, eu tenho o quê? G de f de x1 é igual a G de f de x2. Espera aí. Tem imagens iguais da G. Pô, mas se a G não é injetora, então eu vou usar a minha hipótese aqui. Se a G é injetora, então f de x1 tem que ser igual a f de x2. Porque a G é injetora. Sendo injetora, a f de x1 é igual a f de x2. Espera aí, novamente. Por hipótese, a f é injetora. Pela f ser injetora, isso implica no quê? Que x1 é igual a x2. Pô, mas se x1 é igual a x2, tem concluído aqui que G bola F é injetora. Repara, o objetivo era você sair da igualdade de G bola F de x1 igual a G bola F de x2 e chegar aonde? Que x1 é igual a x2. A sua demonstração está terminada quando você consegue chegar que x1 é igual a x2, da onde você tira que G bola F é injetora, tá? Então, é um trabalho que você vai construindo a definição. Você pode usar setas, quando você for fazer sua prova, isso aqui é uma implicação lógica, essa dupla seta. Você tem uma força, tá? Então, é, isso aqui, ó, e essa condição aqui, ó, quando você diz que isso implica nisso, está dizendo que implica logicamente, tá? Então, o segundo vai ser verdade todas as vezes que o primeiro for verdade. Isso aí é lógica, tá? Então, você tem uma força, tá bom? Tá? Então, vejamos, ó. Vamos continuar aqui. Essa folhinha acabou. Vamos para a próxima folhinha. Mas repara, tudo aqui, a questão ela foi montada nesse sentido. Então, vejamos, ó. Vamos ver aqui agora. Vamos ver o próximo. Aqui, aproveitei umas notas de aulas antigas, né? Aqui é interessante esse exercício porque ele consegue fazer um paralelo, né? Então, ó, seja f de A em B e g de B em A são tais que G bola F é igual à identidade de A. Esse IA representa a identidade de A. Eu quero mostrar que o segundo é uma função injetora e o primeiro é uma função sobrejetora. Como é que a gente faz isso? Bom, vamos reescrever aqui. Muitas vezes o enunciado de uma determinada questão ele tá escrito de modo bem reduzido. Tá? Então, vamos reescrever ele de modo que a gente, uma versão equivalente. Não posso mudar, não posso acrescentar hipótese, mas eu posso escrever ele de modo equivalente. Então, ó, suponhamos que f de A em B e g de B em A são tais que g bola F de x é igual à identidade de x e que a identidade de x é o próprio x para todo x que pertence a A. Tá vendo quando você coloca esse xzinho aí? Vocês já ouviram o termo valoração? Você está valorando, né? Que é uma maneira do pessoal da antiga dizer, olha, estou calculando a função no ponto. Qual ponto? No ponto x, para todo x, tá? Então, nesse ponto x aí, então, ó, para todo x em A, g bola f de x é igual à identidade de x, e a identidade de x leva o quê? X em x, tá? Fiz um diagrama aqui para ilustrar, ó, tá vendo? E eu vou mostrar agora o que é sobre, tá? Então, vamos ampliar aqui um pouquinho, só para a gente poder visualizar mais devagarzinho, né? Aqui, ó, ó. Esse símbolo aqui em amarelo aqui, a gente traduz ele como afirmação, tá? Em lógica,
Esse parece que é um argumento que você está fazendo é o seguinte, ó, em lógica, P, nossa, ficou grande, peraí, deixa eu ajeitar aqui, deixa eu acertar aqui, tá? Em lógica, então aqui, vamos ver. Imagine que eu tenha duas hipóteses, P e Q, tá? E dessas duas hipóteses, dessas duas condições, eu consigo extrair uma terceira propriedade. Então, isso aqui é o que a gente chama de uma afirmação. Uma afirmação. Bom, por que eu falei isso? Falei isso porque, como eu tinha falado anteriormente, como é que a gente resolve um problema grande? Bom, uma maneira é você trocar ele por uma versão equivalente que seja mais fácil de ser resolvida. Outra, outra maneira de você resolver esse problema, deixa eu ver, é você quebrar ele em problemas menores. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, então, eu vou quebrar. Eu não quero mostrar que G é sobre a F é injetora. A F é injetora e G é sobre. Então, como é que eu vou proceder? Eu vou provar. O primeiro passo, então, vamos mostrar. Ó, G é sobre. Se essa, digamos que essa questão valesse um ponto. Então, meio ponto seria você mostrar que é sobre. Aí que está um detalhe que eu percebo que muitas vezes a pessoa, a falta de confiança ou o nervosismo não deixa a gente enxergar, a pessoa faz um lado, não consegue fazer o outro e apaga o certo. Para não. Aí eu olhei, mas fulano, por que você. Aí pergunto, fulano, por que você apagou? Porque tava correto. Mas só que eu não posso aceitar, porque você apagou. Não, mas é que eu achei que estava tudo errado. Não. O argumento, você estava incompleto. Uma coisa é o argumento incompleto. Outra coisa é o argumento errado, tá? Um, as pessoas confundem muito isso, né? Por que perder o ponto? Porque o argumento está errado ou porque está incompleto? Uma demonstração. Aí, claro, tem o juízo de valor do professor, né? Ele vai olhar a prova, ele vai analisar e vai dizer, não, isso aqui ele não sabia, ele errou, mas está incompleto. Aí você dá uma pontuação intermediária. Outra coisa é você, não, ele usou uma falácia. Eu acho muito mais grave a pessoa usar um argumento não válido, uma contradição no meio do processo, do que você fazer uma demonstração por um incompleto. Não conseguiu concluir a demonstração. Isso aí isso é uma coisa que as pessoas vão adquirindo com o tempo, né? Mas assim, o conselho que eu dou para vocês é treinem a escrita, treinem maneiras de escrever, tá? Que vocês possam, na hora, não ter essa dificuldade. Como é que eu vou apresentar tal solução? Se for uma demonstração, eu digo, suponhamos, considere, primeiro você faz o quê? Você escreve a, as condições que são apresentadas, unifica a anotação com a anotação, preferencialmente com a anotação, você não vai modificar a anotação do cara, unifica a anotação, tá? E quando você escreve, você também está entendendo. Sabe por que eu falo para meus alunos escreverem as hipóteses? Porque quando ele escreve as hipóteses, ele está trabalhando com duas percepções. Uma é a percepção visual e outra é a percepção auditiva, que ele lê o que ele está escrevendo, tá? Então, isso aí permite que ele tenha uma compreensão e crie na mente uma estratégia para a solução daquela questão, tá? É claro que aqui eu tô, se fosse no GIS, eu fazia na hora para vocês, tá? Mas aqui, como já está escrito, e facilita a minha vida também na hora de apresentar aqui
pelo coisa, porque eu levo mais tempo escrevendo isso aqui no, na mesa digitalizadora do que qualquer coisa. Então, bom, voltando aqui, eu quero demonstrar que G é sobre, tá? Então, se G é sobre, o que que eu vou fazer? Vou tomar, de modo arbitrário, um x em A. Pô, peraí, quem é x em A? Por que eu peguei x em A? Aí que tá. Vamos lá, vamos recapitular. Deixa eu mostrar para vocês. O que acontece é que a A, por isso que o diagrama ele vai te auxiliar, tá? Ele não faz parte da demonstração, mas você sabe que ele vai ser o quê? Ó? O F vai de A em B e o G vai de B em A. Tomando x em A, não estou pegando x no domínio, estou pegando x no contradomínio. E estou dizendo, olha, os elementos de A, vamos chamar eles de x, e os elementos de B, vamos chamar eles de y, tá? Então, dado x que pertence a A, eu vou considerar y igual a f de x. Ué, mas por que isso? Bom, eu não sei que o conjunto de saída de f é igual ao conjunto de chegada de B. Bom, se é o conjunto de saída de f, eu sei que x pertence a A, então f de x pertence a B. Eu posso chamar y de f de x. Ótimo, espera aí. Chamei y de f de x. Mas ao fazer isso, eu reparei o seguinte. Primeiro, esse elemento pertence a B. Por que ele pertence a B? Novamente, ele é a imagem de um elemento de A, que é o x, que eu tinha tomado no início. Bom, outra coisa. Se eu olhar agora, eu tenho que mostrar o quê? Tenho que mostrar que eu quero mostrar que é sobre, ok? Dado um x, eu tenho que mostrar que existe um y e a imagem desse y é esse x, tá? Então, ó, primeira coisa, eu sei que x é a identidade de A de x. Mas a identidade de A de x não é G bola F, pela hipótese? Aqui eu estou usando a hipótese, deixa eu até escrever aqui. É a hipótese, tá? Aqui é a hipótese. Então, G bola F de x, aplica a definição, e fica G de F de x. Pô, peraí. G de F de x, F de x não é y? G de y é igual a x. Olha o que eu provei. Eu provei que G é sobre uma função sobrejetora. Tranquilo, pessoal, tudo bem? É um argumento fechadinho, redondo, tá? Mas vejamos aqui o próximo, ó. O próximo eu trabalhei com a igualdade. Do lado tem uma solução que eu tinha feito diferente. Deixa eu ajeitar aqui. Opa, consertar aqui, tá? Opa, vamos ver? Aqui. Vamos ver aqui. Aqui de lado eu fiz duas demonstrações. Eu fiz duas demonstrações. A F é injetora. Então, de fato, dado x1 e x2 que pertence a A. Vou partir de f de x1 igual a f de x2. Aí, do lado azul, eu fiz uma demonstração que é uma demonstração envolvendo a condição que é de bola F ser identidade. Eu sei que x1 é igual à identidade de A, de x1. Pô, peraí. Mas a identidade de A de x1, pela condição da hipótese, é igual a G bola F de x1. Peraí. G bola F de x1 é G aplicado a F de x1. Mas F de x1, por sua vez, é igual a F de x2. Lancei mão do asterisco. G bola, refaço, desconstruo, né? Eu reconstruo a composta. Então fica como? G bola F de x2. Mas G bola F de x2 é a identidade de A. À direita, eu fiz um outro argumento, que essa demonstração parece meio artificiosa, né? Então, mas se você pensar aqui, então aqui eu fiz um argumento mais direto, aqui do lado direito que está em cinza, ó. Peguei f de x1 igual a f de x2. Eu tenho que chegar, eu tenho que concluir o quê? Que x1 é igual a x2. Isso que eu tenho que chegar, tá? Bom, não é uma igualdade? Vê se vocês concordam comigo se essa igualdade aqui, se esse argumento em cinza é mais razoável.
porque na verdade cria uma sequência de implicações. Então, as duas são equivalentes, tá? Não, mas assim, as pessoas preferem essa que eu fiz em cinza. Pega f de x1 igual a f de x2. É uma igualdade. Aplica g a ambos os lados. Apliquei a g. Eu não posso aplicar a definição de composta? Então fica g bola f de x1 e g bola f de x2. Espera aí. Mas a hipótese não diz que g bola f é identidade? Então fica a identidade de A de x1 igual a identidade de A de x2. Pô, peraí. Então x1 igual a x2. Opa, então mostrei aqui, ó, dois argumentos. Um eu fiz o quê? Uma sequência de igualdades. Outro eu fiz o quê? Uma sequência de implicações, tá? As duas são equivalentes, né? Mas as pessoas elas preferem mais a que está à direita, né? Não sei vocês, mas as pessoas preferem mais a direita porque essa aqui é menos artificiosa, né? Tá? Logo a F é injetora. Bom, isso aqui é o que a gente, como queríamos demonstrar, né? A princípio, a gente queria mostrar o quê? Deixa eu até diminuir agora. Vamos diminuir isso aqui. Deixa eu ver aqui. Opa, vamos diminuir. Colocar na tela padrão. Aqui. Então, a gente não queria demonstrar que a F é injetora e a G é sobra. A gente conseguiu, separando o problema em duas partes. Uma questão do ENC, isso aí seria dois itens. Item A, item B. Pode ser, tá? Vamos para um próximo. Vamos trabalhar com um próximo, uma próxima alternativa aqui, tá? Então vejamos, ó. Aqui, vejamos. Essa aqui foi uma versão, né? Uma questão que compareceu no ENC de 2014, tá? E o pessoal sempre tem muita dificuldade, tá? Porque envolve uma demonstração, envolve um argumento mais fino, entendeu? Tem que ser explicado, não é uma conta, né? E é claro, e contas simplesmente no Enc você jogar uma conta no Enc mesmo certa é pedir para você perder ponto, perder ponto na escrita. Você tem que colocar a conta, mas fazendo o quê? Uma redação adequada, um cuidado na escolha das palavras. Esse cuidado da escolha das palavras a gente pode preparar de antemão, tá? Como é que você começaria uma questão assim? Eu digo, ó, meus alunos de álgebra 1, eu falava, olha, primeiro, coloque novamente os objetos com os quais você esteja trabalhando, apresente eles novamente. Depois diga o que você quer provar claramente, tá? E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, vejamos, ó. Seja f de x, y, g de y, x funções, tá? Primeira coisa, ó. Então, já coloquei de aqui de cara, ó. Letra A. Suponhamos que G bola F é injetiva. O que a gente está querendo mostrar? O que é a nossa tese? A nossa tese aqui é o que deve vir depois do então. Se você olhar para cá, você vai ver o seguinte, que esse aqui está no formato o quê? P implica que. Isso aqui é nossa hipótese. Esse aqui é nossa tese. Tá? Eu sei que muitos de vocês já sabem isso, mas assim, é bom relembrar. É bom relembrar, tá? Então, aqui, esse que está em amarelo é a nossa hipótese. As condições que a gente está. E injetiva é a nossa tese, é o que a gente quer demonstrar, tá? Mesma coisa aqui embaixo. Isso aqui é nossa hipótese e aqui é nossa tese. Eu gosto de fazer essa aula aqui como uma primeira aula, porque a gente está fixando o quê? Maneira de escrever matemática, maneira de escrever a solução, tá? Então, ó, vejamos. Então, a gente já tem aqui nossa separação de hipótese e tese, tá? Então, ó, suponha que de bola F é injetiva. Queremos mostrar que F é injetivo. Então, ó, de fato, o que que eu gosto de usar essa expressão de fato, com efeito, com a seguinte distinção. De fato, não é regra geral, não me entenda como regra geral, mas assim, na maioria dos livros, o de fato está atrelado a demonstrações diretas.
e o com efeito, a demonstração é indireta. Quando o leitor ele lê a expressão de fato, ele já subentende que seja que o que vem na sequência seja a demonstração daquilo e que eu estou utilizando uma prova direta, tá? Outras vezes aparece com efeito. Então, com efeito, uma prova indireta. Então, supõe o contrário e chega a uma contradição, tá? Mas isso não é regra geral, não, tá? Isso não é regra geral, isso é só uma... o que se nota na literatura, né? Tá? E tem livros que são, se você olhar a tradução em português, aí às vezes são o contrário, tá? Então, fiquem ligados nisso. Então, de fato, ó, dados x1 e x2 que pertencem a x, tais que f de x1 é igual a f de x2. Bom, é o que eu precisava demonstrar, não tô querendo mostrar que é injetivo. Então, tem que mostrar aquela implicação da definição de injetividade. Então, para todo x1 e x2 pertencente a x, isso faz parte da hipótese. A premissa que eu estou assumindo é que f de x1 é igual a f de x2. O que que eu tenho que efetivamente demonstrar? Eu tenho que demonstrar que x1 é igual a x2, tá? E isso que eu tenho que chegar. Bom, mas aí eu tenho o seguinte, eu sei que G bola F é injetiva. Qual o próximo passo que eu poderia fazer? Bom, eu vou aplicar. Eu vou aplicar a ambos os lados dessa igualdade e usar o fato de G bola F ser injetiva para extrair que x1 é igual a x2. Então, ó, como f de x1 pertence a y, segue, ó, repara, é um elemento de y, é a imagem de x1 e a imagem de x2 por f, são elementos de y, então posso aplicar g a ambos os lados sem problema nenhum, porque g, o domínio da g é o conjunto y. Bom, fiz isso, apliquei, usei a definição de composta. Então, ó, peguei, ó, tá vendo? Uma seta de cima para baixo. Apliquei. G bola F de x1 é igual a G bola F de x2. Ótimo. Ok. G bola F não é injetivo? Então, se eu partir daquela igualdade, cheguei nessa outra igualdade, e G bola F é injetiva, segue que x1 é igual a x2. E se x1 é igual a x2, tenho demonstrado que F é injetivo. Ok? Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tá? É um argumento que a gente vai construindo, né? Um argumento que a gente vai construindo. E é importante ter esses argumentos na mente, mas não é a questão em si que eu estou chamando a atenção de vocês. Não entenda essa aula como um preparatório apenas para questões envolvendo injetora, funções de injetora, sobrejetora, objetora. Entenda essa aula como uma preparação geral para a escrita matemática, né? É importante a gente ter isso, de como escrever. Claro, minha letra é horrível, horrível. Eu sei. Eu vou melhor, no quadro de giz é melhor, tá, pessoal? Pode falar, Natália. Professor, fiquei só com uma dúvida, porque a primeira parte, né, da composta sensitiva, ela é a hipótese. Uhum. E, pelo menos para mim, ficou parecendo que a gente partiu da tese e chegou na hipótese, não foi o contrário. Ah, Porque a gente igualou primeiro, né, as Fs, depois a gente aplicou a composta, mas se eu fosse fazer sozinha, talvez eu partiria da composta para depois chegar lá nas Fs. Estaria uhum. errado? Peraí. O que que acontece, né? Vou explicar para você, tá? É, quando você tem a definição, a gente volta lá na definição de função injetora. Deixa eu ver se aparece aqui. Deixa eu ver. Vou mostrar para vocês. A função injetora, ela está caracterizada, está definida ou por essa condição aqui, que essas duas condições, essa condição e a condição aqui de baixo, elas são equivalentes, tá? A gente está utilizando no exercício essa aqui, tá? Então, repara,
Tá vendo esse pedaço todo aqui? Por isso que eu faço uma distinção. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma marcação aqui, só para a gente poder entender isso. Isso aqui é o que eu efetivamente preciso demonstrar. Essa condição que aparece aqui, tudo isso aqui é incorporado à hipótese. Isso em lógica tem um nome, tá? Então, você tem o quê? Isso aí se chama, deixa eu ver, quando você quer provar o seguinte, é o chamado teorema da dedução. Você tem que demonstrar o quê? Eu quero demonstrar que, sei lá, que A implica B, né? Tá vendo? Eu tenho uma premissa, tenho, e a minha tese é uma afirmação. Essa parte da tese, essa parte aqui, que eu vou até marcar aqui melhor, fazer um losango aqui, ela é incorporada à hipótese. Então, efetivamente, o que eu preciso demonstrar é B, assumindo a premissa e a condição A, tá? Bom, voltando lá no exemplo, no problema. Você não pode partir da composta, porque o que você quer demonstrar efetivamente, o que você quer assegurar é que a F ela seja injetiva, que a F seja injetiva. Então você tem que partir disso. Então, ó, aqui, vejamos, é, aqui. Colocaram no chat aqui, deixa eu ver. Se eu fosse fazer essa questão, eu iria mudar a ordem dos argumentos ali. Cuidado com essa mudança da ordem, porque, ó, dados x1 e x2 que pertencem a x, tais que f de x1 igual a f de x2. Porque o passo seguinte, que eu preciso efetivamente demonstrar é que x1 é igual a x2, assumindo essa condição. A composta ser igual em x1 e x2 é uma condição, é uma proposição intermediária, é uma afirmação intermediária entre duas proposições. Então, ó, peguei g de f de x1 igual peguei f de x1 igual a f de x2. Apliquei a g. Obtive o quê? G bola f de x1, ok? Igual a g bola f de x2. Aí que eu uso a hipótese. Uma vez que eu sei que f de partir de f de x1 igual a f de x2, obtive que g bola f de x1 igual a g bola f de x2, ok? Sei que g bola f é injetivo, porque é a minha hipótese. Bom, então, se g bola f... Ah, professor, agora acho que ficou claro. Porque também, se fosse voltando, aí ia chegar na igualdade que f de x1 é igual a f de x2 e também não ia poder concluir nada disso daí, né? Não, ok? Tranquilo? Ah, foi, entendi. Obrigada. Tranquilo? Então, g bola Tranquilo. f de x1 é igual a g bola f de x2. Como g bola f é injetivo, segue o quê? X1 igual a x2. Efetivamente. Então, você demonstrou efetivamente que x1 é igual a x2. E isso mostra o quê? F é injetiva, tá? Se você tem cuidado com a escrita dos argumentos. Se eu fosse fazer essa parte que está circulada aí, f de x1 igual a f de x2, eu estaria colocando ela ali antes do x1 igual a x2. Eu ia fazer ali, ó. Eu ia mudar a ordem, supondo as quatro aí. Eu ia Uhum, fazer mais ou menos ali, ó. 3, 2, 1, 4. Eu ia começar da composta, ia aplicar na composta o f de x1 e f de x2. Como ela é injetiva, eu ia igualar, então f de x1 é igual a f de x2. E para ela uhum. ser injetiva, x1 igual a x2. Então, você faria assim, né? F de x1 igual a f de... Partir daqui, né? E vinha para cá. É É, isso? eu ia partir da composta. Não, eu ia começar das compostas para depois chegar nisso. E dali eu ia Aí aplicar. que Porque tá. como ela é injetiva, Porque não pode fazer isso. não pode, porque você estaria mostrando, seria um argumento cíclico. Você está usando o fato que G bola F é injetiva. Tá, tudo bem, mas qual é a relação que isso tem a ver com F? Porque efetivamente o que você quer Entendi. demonstrar é que a F é injetiva. Então isso aqui só vai falar a respeito de G bola F e não de F. Por isso que você tem que partir da onde? Daqui. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Daqui. Tem que partir daqui. Aí Daqui. daí aplicar. Aí aplicar, tá? Entendi. Entendeu? Então,
Porque senão você estaria extraindo o quê? Você não estaria tirando informação a respeito da F, mas estaria usando só a informação a respeito da G bola F. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tudo bem? Tá? E é uma questão que valia assim, é uma pontuação, valia um ponto, né? Cada item valia meio, né? Agora, Então eu comecei vamos dizer assim, dentro de uma hipótese da tese, dentro da definição ali dentro da tese, uhum. para voltar na hipótese. Sim, sim, porque você tem o quê? Você quer mostrar que a F é injetiva. Então, primeira coisa que você tem que assumir, que F de x1 é igual a F de x2. Entendi. Tá? Tranquilo, tranquilo. Aí agora, bom, você também poderia fazer, cadê? É, deixa eu ver. É, isso, tá? Vamos lá. Vamos voltar agora. Vamos ver agora a letra B. Letra B, o que que a gente tem que fazer? A gente quer mostrar que a F é sobre. Então, de primeira coisa, vamos entender o que está acontecendo. Eu tenho aqui que F vai de x em y. Então, eu tenho que pegar um elemento de y arbitrário. E eu tenho que mostrar que existe um x, um elemento de x, do conjunto x, que a imagem desse elemento do conjunto x por F é igual a esse y. Ponto. É isso que eu tenho que demonstrar. Como é que eu vou apresentar agora? Eu vou apresentar meu problema. Vamos lá. Vamos para a próxima página. Suponha que a F bola G é sobrejetiva. Claro, minha letra tá aqui, tá horrível, porque eu fiz na mesa digitalizadora, eu peço desculpas, tá? É assim, fiz correndo, né? Mas tá, deixa de lado só a fato da letra tá horrível, tá? E aí vamos focar apenas na escrita da solução e na construção do argumento, tá? Suponha que a F bola G é sobrejetiva. Queremos mostrar que a F é sobrejetiva. Eu quero mostrar que a F é sobrejetiva. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um elemento do Y, do conjunto Y, e tenho que assegurar que existe um X, um elemento de X, tal que a imagem desse X seja, seja, como é que se diz? Que a imagem desse X seja o próprio Y através de F, tá? Bom, repara, de fato, dado um elemento Y no conjunto Y, existe um Y1. Se você olhar atentamente, vamos fazer até um desenho aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer o desenho aqui. Só para a gente poder ilustrar o diagrama. Espera aí. X, Y, G, né? E aqui F. Por isso que é importante às vezes fazer o diagrama, né? Então vai ficar o quê? F bola G. Repara, na questão, vou voltar aqui na questão. Na questão, no enunciado da questão, é uma pegadinha com vocês, ó. De um lado, no item A é G bola F. No item B é F bola G. Por isso que está considerando F de XY e G de YX, tá? Também tem que lidar com isso também. Bom, eu sei o seguinte. Eu sei, ó, que dado um Y, existe o quê? Um Y1. Ó, repara. Vamos lá, vou até fazer um desenho aqui de cor diferente, só para vocês entenderem. Peguei um Y aqui, tá? Mas existe o quê? Um Y1 aqui, que é levado através da FOG, da F bola G, nesse Yzão. Uma vez a função FOG, a função F bola G é sobrejetiva. Ah, ok, ótimo. Então, o que que a gente vai fazer agora? Bom, vou aplicar a definição de composta. Então, quem vai ser meu candidato a X? Quem vai ser meu candidato a X? Repara, eu vou pegar G bola G de Y. Eu não apliquei a definição, olha essa linha.
Eu apenas apliquei a definição de composta. F aplicada a G de Y1. G de Y1. Y1 está em Y. E G, a função G não leva a Y em X. Então, G de Y1 é um elemento de X. Espera aí. A esse elemento, vamos chamar ele de X. Então, ó, ponha X igual a G de Y1. Ele não é um elemento de X. Segue que, dado um Y, agora eu vou concluir e fazer toda a amarração. Segue que, dado um Yzinho, que pertence ao conjunto Y, existe um X tal que f de X. Pô, mas é esse aqui, ó, tá vendo? A ponte está aqui, ó. Os argumentos se fecham. Porque o que eu marquei de amarelo é exatamente isso. Existe um X. Quem é esse X? X é G de Y. Toda prova de existência, você tem que ou aplicar uma propriedade que garanta a existência daquele cara, daquele objeto, ou tem que exibir esse objeto. Eu estou exibindo esse objeto. Estou dizendo, olha, existe um elemento X que pertence a X, que ele atende à propriedade requerida. Qual é a propriedade requerida para ser função subdiretora? É que a f desse X tem que ser igual ao Y dado. Bom, mostrei que a f é sobrejetiva. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tranquilo, tranquilo. Quer dizer, é uma questão, é um exercício, assim que eu considero o quê? Que é um exercício de escrita matemática, né? E que muita gente na época deu pano para manga, teve dificuldade para fazer esse tipo de questão, tá? Então, atenção, atenção com a escrita, atenção com os argumentos, com a maneira com a qual você expressa esses argumentos, tá bom? Então, vejamos, vamos fazer mais, vamos para o próximo para ver o que que a gente consegue, tá? Tá claro isso aqui, pessoal? Tranquilo, tranquilo. Então, vamos continuar aqui, né? Então, vejamos a função. Agora a gente vai definir, tá? Eu gosto de fazer essa palha, esse pé no Enki e um pé na teoria, né? Eu gosto de fazer essas duas vertentes para poder a gente poder fazer um balanço, um equilíbrio, né? Entre o que a gente viu no Enki, né? A teoria, os assuntos que são tratados no Enki, com ela, com a ponte com a teoria. Isso é importante a gente fazer isso, tá? Então, uma função objetora. Dizemos que uma função f de A em B é objetora quando ela é simultaneamente sobrejetora, né? Injetora e sobrejetora simultaneamente. Muitos autores preferem chamar de bijetiva, né? Ou bijeção de A. F é uma bijeção de A, tá? No lugar de dizer que é uma função objetora. Também é uma nomenclatura que pode comparecer para vocês sem problema. Objetiva, objetora, tanto faz, tá? Uma nomenclatura que pode comparecer. Então, aqui, ó, é imediato que uma função f de A em B é bijetora, se e somente se, para todo y que pertence a B, existe um único x que pertence a A, tal que f de x igual a y. Peguei as duas definições e juntei, combinei. Ao combinar, o fato de ser injetor e sobrejetor, a gente ganhou isso aqui. Ou seja, não sobra ninguém fora da imagem, no contradomínio. E outra, elas não, elas vão para um único elemento, né? Elementos distintos, né? Então as flechas elas não se cruzam, né? Não, elas não vão para duas flechas de saída, né? Vão chegar em dois elementos de chegada distintos. Então é como essa configuração disso aqui. Por que isso? Por que isso aqui é importante? Isso é importante porque você usa a flecha
Porque você associou elementos de A, você construiu uma objeção com elementos de B, a flecha, você vai para a mesma flecha e volta e cria uma associação inversa. Na, Se a gente pensar em termos de relação, se você olhar bem, a definição de função e a relação, olha, tem uma relação binária. Trivialmente, eu tenho uma relação inversa, eu posso construir. Porque a relação binária, fica atenta com isso. A relação binária é um subconjunto do produto cartesiano. Então, digamos, se eu tenho uma relação de A em B, R é um subconjunto de A cartesiano B. Como é que eu faço para construir a inversa? Eu permuto. Permuto as variáveis. Então, obtenho o quê? A relação inversa. Então, se era x e y que pertencia à relação R, ficaria o quê? YX que pertencia à inversa. Então, é muito fácil você construir a relação inversa. Mas não tão fácil é você construir a função inversa. Porque você tem que assegurar a condição de unicidade. E essa condição de unicidade da volta, que garante que seja função, é dada pela fato de ser função objetora. Sim, fica a relação inversa de uma função. Quando a relação inversa, isso também é função inversa. Essa é a bagagem algébrica que tem por detrás da teoria de funções bijetoras, subjetoras, né? Por que a gente fala de função objetora? Por qual a importância? Simplesmente porque a gente quer construir a inversa. Inversa não de tudo, né, das funções, quer construir a inversa da função seno. A função seno não tem inverso, mas aí a gente refaz a restrição. Olha que a gente está aplicando coisas que a gente viu nessa aula. Faça a restrição ao intervalo menos π a π. Menos π sobre 2 a π sobre 2, perdão. Aí você faz essa jogada. Aí tem inversa. Então você constrói a inversa a partir de uma restrição. Ok? Aí você tem a inversa. Aí você constrói a função arcosseno. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? A função tangente. A função tangente, ela é assim, né? Ela se repete, ela é periódica, tá? Então ela tem intervalos. E aí? Dá para ainda para construir inversa? Dá. Você faz a restrição. Eu pego apenas um período. Pego menos π sobre 2 a π sobre 2. Construo a inversa. Simplesmente perguntando as variáveis, porque aí é função. Porque trata-se de uma função objetora. Quando você faz a restrição, você, você constrói, ela tem a condição de ser função. Porque qual era o empecilho de você construir a, a, a inversa do seno? É preciso traçar uma reta paralela, né? Vai interceptar em mais de um ponto. Quando eu invertesse isso, não teria definição de função, não seria função, seria qualquer outra coisa menos função, tá? Por isso que a gente faz a restrição. Então a gente está aplicando tudo que a gente viu na aula de hoje. Se você reparar aquelas definições do início da aula, elas foram importantes para a gente poder assegurar isso aqui, tá? Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tá? Então, um exemplo bobo, né? Aqui, ó, repara, os naturais é injetora? Essa função aqui é injetora? Vamos ver. A função de n é uma função injetora? Sim. Vou pegar n distintos. Se eu somar um a n distintos, n mais n1 mais um é diferente, então, de n1, n2 mais um. Então, de fato, ela é uma função injetora. Mas é sobre? Sobra um elemento. Sobra um elemento que não é contemplado, né? Que você vai fazer o quê? Você vai somar uma unidade. Então, do zero, você associa o 1. Do 1, você associa o 2. E o zero? O zero do contradomínio. Ele vai ser imagem de alguém? Não, está fora.
Então não é sobre, tá? Perceberam? Perceberam isso aqui? É um detalhezinho. É por isso que eu botei interrogação. É sobre? Não, não é sobre. Espera aí. E a função? Essa aqui. De Z em Z, mesma lei de formação, tá? Eu só somei uma unidade. Lá em cima era N, só que mudei o conjunto A e o conjunto B. Em vez de ser os naturais, eu botei Z inteiro. Mas, pô, pera aí, mas quando eu coloquei Z inteiro, o que que aconteceu? Continua sendo objetor? Sim, é o mesmo argumento que eu usei em cima funciona embaixo. Então, a adjetividade ganha. É sobre? Sim, porque não sobra ninguém. Tá no contradomínio. A imagem dessa função é igual ao contradomínio. Tudo bem? É objetora? Agora vamos ver um terceiro exemplo. A identidade. Independente do conjunto a identidade de A em A é sempre uma função o quê? Objetora, tá? Por quê? Porque para todo y, né, ó, se você vamos ver, vamos ler aqui a definição. Para todo y existe um único x que pertence a A. De fato, para todo y, seja x igual a y, por causa da própria definição. Então, por definição, ela é objetora, tá? Eu posso lançar a mão daquela definição ou posso abordar diretamente. Ela é injetora? Sim. Pego x1 diferente de x2. Então, é IA de x1 diferente de IA de x2. É injetora. É sobre? É. Por que sobre? Para todo y que pertence a A, né? Eu posso dizer o quê? Para todo... Ele é igual a x. Então, tem a imagem, ela contém o contradomínio, ou seja, vale igualdade, então acabou, é sobrejetora, tá? Tranquilo, pessoal. É uma definição aqui, é um argumento interessante, eu acho que vocês já se depararam com ele algumas vezes, né? E, e vamos para um problema, né? Vamos lançar aqui algum problema, vamos ver aqui, vamos ver esse primeiro problema aqui. Ah, esse aqui é um problema, apesar que ele tá meio com a letra horrível, né? Ele é uma adaptação, tá? Ele lança a mão você tem uma objeção. Lembra que eu falei a respeito da função inversa? Então, você tem uma objeção de A em B. Se você tem uma objeção de A e B, então existem aplicações G de B em A e H de B em A, tá? Repara, G bola F é igual a identidade de A, F bola H é igual a identidade de B. Em ambos os casos, em ambos os casos, G é igual a H, que é igual a F menos 1. Repara, esse enunciado aqui, apesar de estar todo feio, com a letra horrível, né? Eu não- Você percebe o seguinte, ó, vamos ver. Primeira coisa, vamos separar isso aqui. Objeção. Separar aqui em duas cores aqui, só para a gente poder enxergar isso aqui de modo mais... São duas condições. É uma condição necessária e suficiente. Uma função f de A em B é uma objeção se e somente se existe aplicações G de B em A e H de B em A, tais que G bola F é igual à identidade de A e F bola H é igual à identidade de B. Então, eu tenho que mostrar uma ida, eu tenho que mostrar que o amarelo implica no azul e tenho que mostrar que o azul implica no amarelo, ok? Muita coisa do que eu vou escrever aqui para não ficar carregado, eu já tinha mencionado anteriormente. Uma função f de A em B é uma objeção, isso garante que a inversa, ou melhor, perdão, a relação inversa, você olha f de A e B como uma relação binária,
E a relação binária, ela tem admite inversa, relação binária inversa. Essa relação inversa é uma função porque se trata de uma objeção. Ok? Tá? Bom, ok. Se é uma função, então basta eu tomar o quê? G e H igual a F menos 1 e G bola F. Se G é a F menos 1, então F menos 1 de bola F é igual a identidade de A. F bola H, e H igual a F menos 1 é igual a identidade de B. Até aí, não tem mistério. Peguei o fato de a relação inversa ser função, usei toda essa bagagem que eu construí e cheguei, tá? Agora, reciprocamente, suponha que tenha uma função G e uma função H. Aí que está o cerne da coisa, o negócio que é a parte interessante. Suponha que exista G e H tais que isso aqui acontece. Pô, pera aí. G bola F igual a identidade. O problema 3, aquele problema, lembra que a gente fez um desse? Não tinha G bola F, que o segundo é injetivo e o primeiro é sobre? Então, se você tem G bola F, isso aí se enquadra naquele exemplo, naquela situação. Eu poderia reescrever a demonstração daquilo ou aplicá-lo, tá? Então, você teria o quê? F é injetora, porque eu estou lançando mão do problema 3. Eu preferi cortar ele ao meio para fazer essa separação aqui, para a gente poder mencionar ele posteriormente. No segundo, eu tenho o quê? F bola H é igual à identidade de B. Mas o problema 3 novamente, vai dizer o quê? Que o primeiro é sobre. A função que aparece na composta, até, cadê? Deixa eu ver se aparece aqui. Vamos ver. Opa, vamos ver onde está. Não, não é esse. Não é esse. Cadê? Opa, vou ver se aparece aqui. Ah, cadê? Não, deixa eu ver. Ah, esse aqui, é esse o problema. Tá vendo? A segunda é sobre, a primeira é sobre, e a segunda é injetora. No problema em questão, aqui, eu estou aplicando justamente isso. Tranquilo? Tranquilo? Tá? Então, é nesse aspecto que a gente está considerando, tá? Se eu pudesse colocar assim numa prova, eu colocaria aquele como item A, o problema 3 como item A, e o problema poderia quebrar até em três itens, A, B e C, tá? Esse problema assim, como item B, e nesse caso tem esse que G igual a H igual a F menos 1, como fosse o item C, tá? Bom, então aí tem que a F objetora. A demonstração, deixa eu ampliar aqui para a gente poder fazer mais devagarzinho. Então vejamos, ó. Eu quero mostrar, ó, repara. Eu tenho que mostrar que G é igual a H, que é igual a F menos 1. Vou fazer isso devagar. Vou primeiro mostrar que G é igual a F menos 1. De fato, seja Y que pertence a B. Bom, se Y pertence a B, eu vou chamar de F menos 1 de Y de X. Mas se eu chamo F menos 1 de Y de X, por se tratar de relação inversa, e a relação inversa ser uma função, eu tenho que Y igual a F de X. Então, tem uma caracterização. Aonde você já viu essa caracterização? Função exponencial e função logarítmica, né? A gente entende a função logarítmica como a função inversa da função exponencial. A compreensão que a gente tem a respeito da função logarítmica, ela é feita sobre o conhecimento da função exponencial. Mesma coisa que eu estou dizendo aqui. Só que aqui eu estou em abstrato, né, que a gente fala. Eu estou trabalhando com a F. F é menos 1. Eu sei que tem a inversa. Ok? Estou trabalhando. Enfim. Eu tenho que F menos 1 de Y igual a X, então Y igual a F de X. Bom, F menos 1 de Y igual a X, X é a identidade de X, X é igual a identidade de X. Mas a identidade de X é G bola F de X. Pô, pera aí. Mas G é igual a F de X e o F de X, por sua vez, é Y pela notação que eu unifiquei acima com aquela caracterização, com aquele C e somente C que aparece em cima. Então, G de Y eu obtive o quê?
que f menos 1 de y é igual a g de y. Pô, pera aí. Se para todo y, f de menos 1 de y é igual a g de y, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que são iguais. Que são funções iguais, tá? Poderia usar o mesmo argumento para h, só que eu vou fazer diferente. Vou fazer, em vez de mostrar que h é igual a f menos 1, e usar uma estratégia similar, eu vou fazer o quê? Que é mostrar com outro argumento que h é igual a g. Como assim? Ó, repara. De fato, sabemos o seguinte. Bom, se você compõe uma função com a identidade da própria função, isso aí eu fiz até um diagramazinho assim, só para a gente poder entender aqui, ó. A identidade de B é o IB. Então, aí vai de B em B. E o B vai de B em A através de G. Então, se eu fizer a composta, então G bola e B é igual a G. Isso aqui é o que isso obtém. Se eu fizer a identidade de A vai em A. E a H vai de B em H pela hipótese que é dada no problema. Pô, pera aí. Então, se B vai em A através de H e A vai em A através da identidade de A, quando eu faço a composta, por isso que tem esse diagrama torto aqui, a identidade de A composta com H é igual a H. Qual é a estratégia? Você fazer substituição. Então, ó, G bola e B. Bom, e B eu sei que é igual a F bola H. Mas onde está escrito isso? Lá na hipótese, né? Cadê? Vamos ver. Vamos ver? Lá na hipótese, tá vendo? É dado da hipótese. F bola H. A composta não provei aqui, mas é uma operação associativa. A composta de funções, de três funções, ela é associativa, tá? Então, você faz aqui G bola F, que é a identidade de A, mas a identidade de A bola H, a gente viu que é a própria H. Então, eu demonstrei aqui que G é H. Repara, a gente às vezes tem que pensar dos cruzeiros nisso, né? A gente tem que digerir essas coisas, tá? Entendeu? Olhar mais atentamente, reescrever com nossas. Eu não falo para você aceitar cegamente o que eu falo, né? É, vocês são alunos de mestrado, mas assim, eu peço que vocês critiquem o que eu falo, tá? Vejam, reescrevam isso com essas palavras. E quando você reescreve com essas palavras, você demonstra seu entendimento sobre um determinado assunto, entendeu? Então, quando você escreve com suas palavras, às vezes você pode falar mais, achar uma parte que eu acho que eu deixei como obscuro para mim, que você achou que eu deixei obscuro, pode preencher essa parte. É assim que a gente aprende a escrever matemática. Você, no primeiro momento, a gente escreve matemática, o quê? A gente tenta entender o argumento e escrever da melhor maneira possível. Mas é claro, tem um argumento formal, tem que ter todo um detalhe. Não pode, não pode esquecer a lógica, tá? Então, é, como é que eu vou explicar isso melhor? Quando você criticar isso aqui, você olhar isso aqui, deixa eu ver o chat aqui. É você fazer sempre reescrevendo as coisas, tá? Porque se você não entendeu o que você está lendo, você tem que poder fazer uma conta, essa margem vermelha é para você poder colocar as coisas que. Para você ter espaço para você escrever uma observação e preencher isso, tá? É importante você fazer isso, tá? Porque senão você vai. Quando você se deparar com a prova, você e a prova não vai ter eu para intermediar. É esse que esse entendimento. Vai ser você e a prova. Vai ser você e o Enk, tá? Esse material eu vou colocar todo lá no SIGA. Fica tranquilo, tá? Eu vou colocar tudo lá no SIGA, tá? Mas assim, eu aconselho vocês ao quê? Ao final dessa aula, criticar o que eu faço, ver os argumentos, relerem,
mas não passivamente, né? Não é como é uma coisa que eu falo para os meus alunos de álgebra, não dá para estudar matemática no ônibus. Não dá para você pegar, abrir um livro de matemática no ônibus e você ler. Dá para você decorar. Isso você consegue. Mas matemática a gente faz o quê? Escrevendo. Você tem que escrever, ver. Ah, eu não gostei da maneira que o professor falou. Isso é legal você ter essa postura, porque você vai criar sua própria estratégia de escrita matemática, que é importante. Escrever matemática é importante, tá? Entendeu? É, é, tem que ter coerência, né? Né? Então, às vezes eu tenho um estilo de escrita que você não gosta. Hum, Cada um tem o seu, mas se o seu estilo de escrita estiver adequado, não tem por que perder ponto, tá? Não tem por que ficar reprovado no Enem, tá? Você tem que escrever matemática de modo que fique claro para quem está lendo. É claro, não é aquele negócio, vou escrever matemática e uma pessoa na rua, lê isso aqui para mim, que vai entender. Não é isso. Você vai escrever matemática pensando que você vai escrever para uma terceira pessoa ler. E a gente tem que parar de escrever matemática para a gente entender. Eu escrevo matemática aqui do meu jeito, só eu que entendo. Não é assim. É assim que a gente faz a avaliação. No futuro, vocês vão escrever artigos científicos e vão passar por avaliadores, né? E esses avaliadores vão avaliar seu artigo. Ele vai ler linha por linha. Vão fazer julgamentos de valor. Por que você falou isso? Por que você não disse dessa outra forma? Isso aqui, da onde você tirou essa informação? Você está olhando, tá ouvindo a minha fala? Parece que eu estou corrigindo, fazendo uma prova, né? Isso aí são citações de correções de artigos científicos. Por que você falou disso aqui dessa forma? Da onde saiu esse argumento? Isso já se depararam? Já pensaram nisso? É o momento de vocês pensarem. Vocês estão num divisor de águas. Agora, de há um ano atrás, vocês estavam no início do mestrado. Agora vocês estão no meio. No meio. Aí vai ter uma mudança de postura. Não é mais para fazer prova, mas sim para produzir artigo científico. Tá? Então, ao escrever matemática, tem que escrever embasado com alguma coisa. Você tem que estar escrevendo, escrevi um artigo científico. Você falou isso no seu artigo. Da onde você tirou isso? Essa informação não está. Você não demonstrou isso. Isso foi baseado em algum autor? Por que você não fez referência? Mesma coisa do teorema que eu tenho falado para vocês desde a primeira aula. Como é que você vai, vai usar a lei dos cossenos e não vai dizer que é a lei dos cossenos? Estou usando a lei dos cossenos. Não. Peguei, usei a lei dos cossenos. Não foi uma coisa Não. Peguei o teorema de Pitágoras. Vou usar. Não, não é assim, cara. E nem disso que você está usando, a pessoa tem que deduzir. Se a pessoa tem que deduzir, então o ponto vai para o cara, não para você. Não. Aqui ele usou o teorema de Pitágoras. Aí o cara, então esse ponto aqui é para ele, porque ele não disse não, o que está usando. É escrever a prova com cuidado. É escrever uma prova para uma terceira pessoa ler. Vamos combinar isso? Não escreva mais apenas para você entender. Vou fazer de cálculo. Eles fazem a prova toda troncha, né? Eles fazem as contas tudo bagunçado no canto da folha, faz a conta aqui, faz a conta lá, coisa aqui, porque tem que ficar catando. Não vai ter isso. Você tem que fazer uma redação adequada para a tua prova, o teu exame de qualificação, tá? Pode estar incompleto? Pode. Mas aquilo que você escreveu tem que estar certo. Tem que fazer sentido. Tá faltando um pedaço aqui.
Tá bom, mas você viu a pauta de correção? Cada pedacinho, é, a correção ela é fragmentada. O cara concluiu 0,25, o cara fez uma conta certa, coisa. No mínimo, o cara, o avaliador vai olhar para aquilo e vai dizer, olha, isso aqui, isso aqui. Isso aqui ele fez a conta, tá, mas não concluiu. Então perde 0,25. E aí, como é que você vai discutir? Como é que você vai discutir se você não escreveu? Se você não foi claro no seu argumento, no que você quer se expor, quer apresentar. Tem que ser claro. Sou chato nisso, eu vou ficar um mês inteiro batendo na tecla que você tem que escrever matemática não mais para você entender. Você tem que escrever matemática para uma terceira pessoa escrever. Hoje é o ENC, hoje é uma prova, amanhã é um artigo científico que pode ser devolvido porque o cara fez um monte de questionamento e aí tem que ver as lacunas, tá? Tranquilo? Vamos combinar isso? Vamos escrever para uma terceira pessoa ler. Tomem cuidado na escrita, tá? Isso é importante. Ah, claro, tem que saber a teoria. Não adianta você, vou com a prova, você escrever a prova muito bem, mas não estudou teoria, não lembra. Não adianta você citar a lei dos cossetos se você não sabe aplicar. Não adianta você citar o teorema de Pitágoras se você não sabe usar. Não adianta você querer falar de função sobrejetora se não lembrar a definição de sobrejetividade. Tem que saber essas coisas. Isso aí você tem que correr por fora. Escrita é obrigação. Estudar o conteúdo é o mesmo. Você tem que saber a teoria toda na cabeça. Tem que estar com tudo na cabeça. Pequeno teorema de Fermat tem que estar na cabeça. Não, não deixa de citar. Você lembrou o teorema de Fermat, usou o teorema de Fermat, por que não citou ele? Por que não disse pelo teorema de Fermat? Pelo pequeno teorema de Fermat? É esse que é o aspecto. Eu vou ficar um mês inteiro batendo nessa tecla. Tem que escrever matemática para uma terceira pessoa. Não dá para fazer isso na véspera da prova. Você tem que treinar, começar hoje. Olhar essa aula, eu vou botar ela aqui no CGA, olhar e escrever. Escreve. Refaz pelo menos as demonstrações. Escreve com suas palavras. É assim, é assado, é diferente. E é isso. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Vamos avançar aqui, senão eu vou ficar aqui falando. Eu falo muito, tenho esse mal, tá? Tá? Vou ficar 2 horas falando aqui sem parar, tá? Mas enfim, vejamos, ó. Bom, agora, olha aqui, seja f de A em B uma objeção, então f menos um é uma objeção e além disso, hum, repara, isso aqui eu vou deixar como exercício, problema 6. Ele, na realidade, é uma demonstração que você lança mão dos problemas anteriores para você demonstrar isso, tá? Aqui se vale do fato, ó, tá vendo? Essa condição aqui, vou dar a dica para vocês, aqui, só para vocês poderem fazer essa marcação. Aqui, deixa eu ver aqui, amarelo. Essa aqui, essa informação, se você olhar o problema 5, isso aqui vai de encontro a isso aqui. Só que você vai lançar mão do quê? Quem está fazendo o papel da F, a F é menos um. Você vai trocar a F pela F menos um nesse resultado, tá? Esse outro, vamos ver. Esse outro eu faço até a continha, né? Aqui, ó, mesmo artifício. Problema 7, G bola F, usa o fato que é composta de funções. Você tem que F e G são sobre. Por quê? Porque a F e G são funções bijetoras. Se são funções bijetoras, então F e G é sobre e a F e G são injetoras. Bom, a composta é sobre, a composta é injetora. Então, G bola F, se é sobre injetora, então G bola F.
um conselho que eu dou para você fazer. Refaz aqui a demonstração de ser sobre. Refaz aqui. Imagina que se aparece essa questão sem ter o item anterior. Eu tenho, sejam f de A e B e g de B e C, funções bijetoras. Então, mostre que g bola f é uma função bijetora. Imagina que apareça isso. Sem aparecer os outros. Você vai citar o resultado? Não. Ah, mas eu sei o resultado? Sei. Tá, sabemos o resultado. Mas é aconselhável você refazer a demonstração. Porque aqui está você pedindo uma demonstração. Demonstre, mostre que, tá? Cuidado. Então, muita coisa. Quando você está lendo um livro didático, um livro, a teoria é construída para você não ter que reescrever ela várias vezes. Então, eu posso colocar o fato de a composta de funções injetoras ser injetor e a composta de funções sobre injetor ser como teorema para não ter que reescrever o argumento. Porque o livro faz essa escolha. Mas numa prova é aconselhável você refazer a demonstração para poder assegurar isso, tá? É aconselhável, tá? Senão dá pano para manga, né? Senão você vai. Não brigue com o avaliador, tá? Seja cortês com ele, seja mais claro possível, tá? E aqui tem a brincadeirinha, fazendo com G bola F, depois faço a composta com G bola F, depois a esquerda e a direita. Tem que dar a identidade. Pronto. Pelo aquele teorema anterior, tem que fazer a igualdade. Tá? Pela proposição anterior. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tá? Tranquilo, tranquilo. Eu sei que eu falo muito, mas é assim mesmo, entendeu? Tá? Hoje a aula vai ser um pouquinho mais curta, vamos para dar tempo de eu colocar as coisas no cigarro. Aproveite esse tempo, ó, que eu vou terminar mais cedo hoje, para vocês poderem reescrever essas coisas, rever essa parte, porque amanhã é outra pancada de matéria, é outra matéria. Então aproveita hoje, essa, essa meia hora, uma hora que eu vou dar de mais cedo, para a gente poder, como é que se diz, reescrever essas coisas. Eu vou botar, acabou essa aula, imediatamente eu vou botar lá no CIGA, 15 minutinhos, no máximo 15 minutos depois que terminar essa aula, eu coloco o material lá. As videoaulas, que vai demorar mais um pouco, porque tem que postar no YouTube, mas o material escrito vai estar lá no CIGA, tá? Reescreva isso, dedica hoje eu vou estudar a função injetora, sobretutora e objetora hoje. Dedica-se a fazer isso. Por quê? Porque amanhã é outro assunto. Na quarta-feira é outro assunto. Na quinta-feira é outro assunto. Na sexta-feira é outro assunto. E a gente vai varrer todos os assuntos que comparecem no Exame Nacional de Qualificação. Tranquilo? Tá? Então vamos nesse esquema. Ah, sei que a batida é cansativa? É, é assim mesmo. Tá? Mas vamos que vamos. Vamos, tá? Vamos a um problema? Vamos ver aqui. Aqui acabou. E vamos ver a próxima página. Aqui, coloquei como problema 8 uma questão, ó, assim, que no primeiro momento ó, tem função objetora, tem x1 e x2, tem quantificador universal, quantificador existencial, tá? Ó. Então, ó, considere ainda x1 e x2. Quando eu estou dizendo considere ainda x1 e x2, estou dizendo que isso aí é uma escolha arbitrária, tá? E y1 e y2, números reais, aqui, números reais positivos. Ok. Mostre que existe um único C que pertence a B, tal que, repara, aqui é a combinação, de um lado é a combinação linear, se você olhar à esquerda, é a combinação linear de f de x1 e f de x2. E ela pode ser escrita como f de c, existe um Czinho, tal de que y1 e y2 são as mesmas constantes. Ponto.
Razoável? É razoável. A gente olha no primeiro momento, existe um C, tá. Alguém consegue me dizer uma função que foi isso contra... é bizarro, mas tem. Pior que tem, tá? Então vejamos. Bom, dica. Vai escrevendo, porque quando você está escrevendo a hipótese e a solução, não pense que está perdendo tempo. Você está pensando em como resolver a questão, tá? Você está pensando em como resolver essa questão. Então, vejamos, ó. Seja f de a b e f seja f uma função objetora de a b do intervalo fechado a b no intervalo fechado f de a, f de b. Ok. Ele deu uma jogada. Ele transformou, né? Pegou a imagem, né? Do intervalo fechado a b, caindo onde? Em f de a e f de b. Ótimo, tá bom. Vejamos, o que que dá mais aqui, ó. Agora, dados x1 x1 e x2 que pertencem ao intervalo AB. E y1 e y2 que pertencem a R mais asterisco. São números reais positivos. Ok? Ok? Tá? Até aí não provei nada. Não provei nada. Bom, vejamos. Vamos entender isso aqui. Vamos entender isso aqui, tá? Aí, ó. Fiz um desenho esquemático aqui. Ó, vamos entender aqui. Só um desenho, a demonstração? Não. Desenho para ilustrar e ajudar o entendimento do problema. Então, peguei aqui, ó, o f de A, o A elevado no f de A, o B elevado no f de B. O x1 elevado no f de x1. Ok? Agora, vamos ver o que acontece, ó. Olha, o que a gente vai observar aqui? Bom, repara. A gente vai fazer separadamente. Olha que coisa bizarra. Olha que coisa bizarra. Você vai pegar o f de A de y1 mais y2. Vai separar, tá certo? Separei aqui, ó, tá vendo? Essa linha aqui, tá? Mas o f de A, o f de x1, o que eu posso dizer a respeito do f de x1? Ele é maior ou igual? Ó, repara, x1 e x2 não são arbitrários. Ó, meu desenho aqui, ele pode parecer bobeira o desenho, ó, mas se você olhar aqui, ó, o x1 ele pode ser o A? Pode. O x1 pode ser o A? Pode. O x2 pode ser o A? Pode. Dado x1 e x2 que pertencem ao intervalo AB. Bom, mas o que que eu sei? Eu sei que a imagem de x1 vai cair aonde? Dentro do intervalo f de A, f de B. Intervalo fechado f de A e f de B. Então, esse f de A, ele é menor ou igual que o f de x1. Esse f de A que aparece ali, ele é menor ou igual que o f de x2. Tranquilo? Tudo bem? Tá? Você tem que ter essa maldade, né? Ó, usei a distributiva. E aqui eu usei o fato, ó. Eu estou usando o fato de ser o quê? Olha aqui. Aqui eu usei apenas, ó, tá vendo essa desigualdade aqui? Do lado direito. Essa desigualdade aqui do lado direito, ela só é possível porque a função vai do intervalo AB no intervalo f de A, f de B. Você ganha uma desigualdade, tá? Ok? Ok? Tá? Então, você ganha isso aqui, ó. Vou até escrever aqui. Ó, você ganha o quê? O f de A é menor ou igual que o f de x1 menor ou igual que o f de B. É isso, f de B. Agora, vou fazer uma coisa similar. Só que agora eu vou fazer com f de B. Só que eu vou encontrar na outro lado. Vou partir de quem? O f de x1, y1,
mais o f de x2, y2. O f de x1 não é menor que o f de b? E o que eu falei para x1, para o f de x1, não se aplica para o f de x2? Não é menor que o f de b? Pô, peraí. Se isso aqui acontece, então olha o que vai aparecer aqui. Apliquei aqui a desigualdade, tá vendo? A desigualdade que na primeira aparecia no lado direito, agora ela aparece no lado esquerdo. Apliquei a desigualdade. E coloquei o f de b em evidência. E até aí, tudo bem. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tudo bem? Então, ó, vamos lá. Olha a jogada que ele vai fazer. Pô, pera aí. De um lado, tá vendo as duas coisas verdes, as duas marcações em verde? Pô, pera aí, são números positivos. Soma de dois números positivos é o quê? É um número positivo. Então, eu posso jogar para o outro lado da desigualdade, dividindo o retângulo vermelho com y1 mais y2. E a mesma coisa com y1 mais y2. Pô, pera aí, olha o que a gente encontrou. Pera aí, vamos até mais marcar aqui, ó. Marcar aqui, ó, só para a gente poder ver. Eu encontrei essa expressão aqui, esse quociente aqui. Pô, mas esse quociente não está entre o f de A e o f de B? Pô, ele é um elemento. Ele é um elemento do intervalo da imagem da função f do intervalo AB. Porque eu sei que é uma objeção. Por ser objeção, existe o quê? Existe um C. Ó, agora eu não usei o fato. As duas desigualdades anteriores, eu não usei o fato de ser objeção. Eu vou usar agora. Por ela F ser uma objeção, existe um C, tal que essa marcação em amarelo aqui, esse quociente que eu marquei em amarelo aqui, esse é igual a esse elemento. Pô, peraí, vamos lá. Como F é uma objeção de A, objeção entre o A, o intervalo fechado AB, e F de A, F de B, até coloquei em verdinho aqui, ó. Existe um único C que pertence a B, tal que isso aqui acontece. Pô, peraí, se você só tem um único C, é porque, ó, o y1 e y2 não é uma constante positiva, passo para o outro lado que eu tenho a igualdade que eu queria demonstrar. Cara, a pessoa tem que ter muita maldade no coração, tá? Porque é uma questão assim que você tem que olhar o desenho, tá vendo? Esse desenho aqui, ele é chave nesse processo, porque você vai ganhar desigualdades. Então você vai criar uma limitação, ó, você quer demonstrar que, ó, tá vendo? Isso aqui, deixa eu até fazer uma marcação. Eu vou jogar isso aqui para o outro lado, dividindo. Jogo para o outro lado, dividindo, e tem que mostrar que esse elemento aqui, esse cara aqui, ele está nesse intervalo aqui. Que aí eu uso a condição de ser. Uma vez mostrado que ele está limitado entre o f de A e o f de B, então esse elemento que está aí tem que existir um cara, um C, C de cara, existe um C, no intervalo AB, pelo fato de ser função objetora, tal que isso é igual a esse f de C. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tranquilo, tranquilo. Pessoal, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar aqui o chat, tá ok? É, rapaz, tem que ter, tem que ter. Você se prepara. Concordo, tem que ter muita maldade no coração para colocar. Sim, tem que se preparar. Cara, você está sozinho, você vai se deparar com a sua prova, você vai. Imagina a situação, você está sozinho com a sua prova do teu lado. Só tem você e tua prova. Quando eu escrevi as condições e fiz uma ilustração, isso me auxiliou. Eu consegui enxergar que o f de x1
Tá no intervalo f de A, f de B. E f, tá vendo? Que o f de x2 está no intervalo f de A, f de B. Que ganhei essa desigualdade. Pô, ganhei essa desigualdade, agora tem que mostrar o quê? Eu vou mostrar que aquele negocinho dividido por y1 mais y2 tem que estar limitado, tem que estar ali. E aí eu uso o fato de objeção, tá? É claro que quando você monta a questão, quando você está fazendo a questão, quando você é o cara que está fazendo a questão, fica muito fácil você encontrar a solução. Porque você faz o problema de trás para frente. Ao fazer o problema de trás para frente, você vai já pensar na solução. Pô, mas você dá o problema pro cara, ele não fez a solução. Ele vai ter que fazer na hora. Ele vai ter que pensar em estratégias. Essa estratégia que tem que ser avaliado, refletido, tá? Tranquilo. Não é igual não é igual a prova da disciplina. A prova da disciplina, o professor vai escolher as questões assim que ele trabalhou em sala, que ele bateu na tecla. Entendeu? O professor estava dando aula, ele enfatizou que era importante, você estudou, você teve a sua aprovação, aí por isso que você faz isso é muito mais fácil, não é que a matéria seja fácil, porque o professor ele dá a orientação o que ele considera importante que ele vai cobrar em prova. Aqui não. Aqui você tem que se preparar para e tem que ter paz, não pode é, perder a calma, se estressar, porque não é assim que vai conseguir superar o ENC, tá? E a ideia é o quê? Que todos sejam aprovados. Todos sejam aprovados. Fiquei com 4,25. Ótimo. Se está aprovado. Não pode ficar com 3,75. Você tem que ter 50% da prova. Que é isso que é importante. Tem como refazer a primeira desigualdade? Tem, claro. Ó, olha aqui. Por quê, ó? Ó a primeira desigualdade aqui. Ele parte do que ele está querendo fazer uma limitação. O f de A vezes y1 mais y2. Mas o que que tem? Eu tenho aqui, ó, eu sei que o f de A é menor ou igual que o f de x1, tá certo? Ó, fiz a distributiva. F de A não é menor ou igual que f de x1? Substituir. Na segunda parcela, o f de A não é menor ou igual que o f de x1, x2? Substituir. Por isso que deu esse sentido da desigualdade, tá? Eu substituir. Porque a ideia era o quê? Peguei y1, jogo y1 mais y2, jogo para o outro lado dividindo. Depois, olha aqui. Agora eu vou partir de f de b, y1 mais y2. Faço a distributiva, só que eu vou encontrar a desigualdade no sentido oposto. Ok? Pego esse y1 e y2 que está e jogo dividindo. Ao jogar dividindo, eu encontrei o quê? A cota, a limitação superior, o f de b. Tá? Então, encontrei a limitação superior, a limitação inferior, o f de A é a limitação inferior, o f de B é a limitação superior, ótimo, acabou. Aí você usa o fato de ser objeção, amarra tudo com o fato de ser objeção. Se é objeção, então existe um C. Esse C, porque está entre f de A, f de x1, esse quociente está entre o f de A e o f de B. E assim você garantiu que está contido. Tá contido no intervalo, e se está contido no intervalo, e o fato de ser objeção a F, então você garante que existe um C. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Qualquer coisa vocês podem falar aqui no chat, que estou acompanhando aqui o chat na medida do possível, né? Vamos ver aqui, vamos ver o próximo. Vamos ver aqui o próximo. Aqui, rapaz. ENC 2019. Repara, eu não comecei a nossa primeira aula aqui, da parte da manhã, não foi envolvendo 2019, não foi envolvendo um diagrama de flechas. A gente fiz um diagrama, uma lei de relação, comecei com isso. Olha a sacada que eles fazem aqui, eu acho que é uma questão assim,
que intuitivamente a gente tem a resposta, tá? Mas quando você vai escrever a solução, você pode perder pontos preciosos por estar incompleto ou porque não soube explicar o argumento, né? Então, sejam A e B conjuntos finitos e não vazios, com respectivamente A e B elementos. Qual a relação entre A e B que existe alguma função objetiva de A em B? Nessas condições, quantas funções objetivas existem? Se são elementos finitos, se são conjuntos finitos, se há uma objeção, você imagina um diagrama de flechas. Então você tem o quê? O diagrama, então a mesma quantidade de elementos de um tem que ser igual à mesma quantidade de elementos do outro. A injetividade. Bom, então a gente já sabe qual é a relação. A gente sabe qual é a relação. Eu quero a injetividade, então as flechas, então pode sobrar elementos aqui. Então o conjunto B, a relação é A menor ou igual a B. O de cima é permutação. O de baixo é um arranjo. Pô, cara, tá. Poucas questões, poucas questões você tem a solução assim tão clara na mente. E a pergunta é como apresentá-la, não é? Como escrever essa solução? De modo a não perder ponto com a escrita, porque a escrita que vai do problema que vai te dizer. Então vejamos, ó. Olha qual foi a estratégia, ó, vejamos a estratégia aqui, ó. Sabemos que uma função é f, ó, eu acrescentei uns detalhes assim, porque se você olhar o gabarito oficial, você vai perceber que o gabarito oficial ele está muito, ele dá o cerne da coisa, mas parece mágica, né? Aparecem as coisas assim, e, e eu preferi desenvolver mais um pouco. Sabemos que f de A e B será objetiva se for injetivo e sobrejetivo. Aí eu fiz um diagrama. Ó, primeiro, f é injetiva, f é sobrejetiva. Aqui f é objetiva só para ilustrar. Isso aqui não faz parte da solução nenhuma. E se o cara não quisesse olhar, nem ler, não precisava. Só coloquei a definição aqui porque eu precisava me convencer e eu pensar no que eu estou fazendo. Tá? Pela injetividade, cada elemento de A estará associado a um elemento distinto de B. Pela sobrejetividade, aí resgatando a definição. Pela sobrejetividade, cada elemento y de B existe um elemento x que pertence a A, tal que y é igual a f de x, ou seja, todo elemento de B. Então, o que eu escrevi aqui, o que eu desenhei, eu expressei em palavras aqui, por isso que é importante a gente escrever em matemática, porque a solução você vai dar uma solução escrita, um argumento escrito. Ah, professor, mas o desenho vale mais que 1.000 palavras. Não nesse caso. Não nesse caso. O desenho pode dar espaço para o entendimento. Quer dizer, você tem que colocar uma fala amarrando aquele desenho. Tá? Então vejamos, ó, vamos continuar aqui. Vejamos, ó. Então, ó, opa, sumiu aqui. Deixa eu ver. Logo, vamos ver. Por 1 e 2, Azinho é igual à cardinalidade de A e a cardinalidade de B é igual a Bzinho. Repara, vamos voltar aqui. Pela injetividade, cada elemento de A está associado a um elemento distinto de B. Ok. Pela sobrejetividade, não sobra ninguém. Então, cada elemento está aqui. Então, a cardinalidade de um tem que ser igual à cardinalidade do outro. Até aí, tudo bem. Aqui eu fiz aqui, nessa parte em cinza aqui, isso aqui foi da outra vez que eu fiz o... Eu aproveitei essas notas antigas, não são tão antigas, porque estão tão manuscritas, estão escritas na mesa, mas foi no tempo da pandemia. Aí eu coloquei fiz anotações em cinza. Então imagina que o conjunto A seja composto com 3 elementos. Aí eu pensei em todas as combinações possíveis, né? Na verdade, é uma permutação de 3 elementos, tá? Sem repetição, tá?
Então, aqui, ó. Então, ó, permutação, ó. Então, vai ficar o quê? Considere x1, ó. Aí dá um entendimento. Troquei o x3 por xa, que é a quantidade de elementos de A, e f de A em B objetiva. E fui construindo. F de x1 pode ser qualquer um dos A elementos. Ok? Penso no próximo, no f de x2. Vou colocar uma ordem. Vou fazer uma escolha aqui. F de x2. Bom, não pode ser aquele que eu já tinha feito na escolha anterior. Então, tenho A menos um elementos. O resultante tem A menos 1 possibilidades. No outro, tenho A menos duas possibilidades. F de x3, eu tenho o quê? A escolha que eu vou fazer para f de x3 não pode ser nenhuma das que eu fiz anteriormente. Princípio multiplicativo, né? Já está vendo aí. Então, pode ser qualquer elemento de B, exceto f de x1 e f de x2, resultando A menos duas possibilidades. E vou fazer isso até o iésimo. O iésimo, ou até o último, né? Uma possibilidade terá ser apenas um elemento. Espera aí. Acabou, né? Então, ó, aqui pelo princípio multiplicativo, seja f de A, aqui, ó, pelo princípio multiplicativo, você tem uma permutação aqui. Tá vendo? Tá aqui, tá em amarelinho, eu coloquei como conclusão aqui, porque o espaço acabou e eu coloquei aqui minha letra também. Nossa, pelo princípio multiplicativo é o quê? Uma permutação. É claro, você poderia fazer uma outra escolha de argumentos aqui, isso foi, assim, foi muito explorado pelas pessoas, né? Quando fizeram recursos contra isso aqui, justamente por causa dessa escolha que você poderia fazer, entendeu? Agora, usando o mesmo argumento aqui, ó, lembra do argumento um e 2 que foi que é a definição de sobrejetividade e a definição de injetividade? Aqui, na letra B, só trabalhava com a definição de injetividade. Lembra aquela minha fala? Pode sobrar um elemento no contradomínio? Pode. Na injetividade pode. Porque não, como não tem assegurar a sobrejetividade, pode sobrar elemento. Então, a quantidade de elementos de A é menor ou igual à quantidade de elementos de B. Aí, agora, o mesmo argumento, a gente constrói o quê? A mesma coisa. Só que vai dar essa conta aqui, esse arranjo, tá? E aí, resultando nisso, tá? Tranquilo, pessoal? Claro, você considerando que tenha B seja, a quantidade de B seja maior ou igual que a quantidade de A, tá? Tranquilo, pessoal? Tudo bem, tá? Assim, a gente, deixa eu ver que é uma questão, se você olhar, ela parece simples, tá? Em primeiro olhar, parece bastante simples, mas assim, o seu argumento deu 3 páginas, tá? E uma questão, olha o problema 8. Uma questão com enunciado pequeno, que parece assim, é um enunciado complicado, mas a sua solução em si é menor, tá? Então você pensa aqui, ó, aí você vai para uma solução do problema 9 aqui, que você olha, você identifica as informações e o problema é você explicar isso de modo razoável, que você possa explicar isso, dar essa solução para o cara e ele aceita a solução, né? Aceitar a solução, porque você olha aqui, objetivo, então, tá, olhei de cara a mesma quantidade de elementos. Pô, peraí, como é que eu vou construir um argumento formal para provar isso? Então, o que era simples não é fácil. Levei 3 páginas para ganhar a pontuação completa, eu teria que fazer um argumento desse, uma construção.
Há outras formas de argumentar? Ah, pode pensar em outras maneiras. Mas isso aqui é um caso. E envolve uma coisa interessante, porque mescla o princípio multiplicativo. Aí é interessante, né? Fica mais interessante ainda, porque mescla o conteúdo de outra disciplina. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Aqui, ó, eu sei que é 13h24. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu fechar essa apresentação. Opa, peraí, tá? Deixa eu ajeitar aqui, deixa eu ver. É, Bom, pessoal, então aqui, deixa eu ver, eu vou encerrar essa gravação, tá? E a gente vai ficar mais uns minutinhos para a gente poder conversar, tá bom? Então, pessoal, encerrando a gravação, tá?